Josué, capítulo 1, a partir do versículo de número 6. Um texto clássico das Escrituras que fala sobre um grande testamento da parte de Deus, sobre alguém que foi posicionado pelo Senhor para vencer. Posicionado para vencer, para avançar, para conquistar. Nos diz assim o texto: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão, deste ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Amém? Um ponto de convergência, um ponto de transição entre aquilo que havia sido construído a partir do Êxodo, e que antes do Êxodo do Egito, na chegada do povo de Deus, Jacó e seus filhos, entre 350 e 400 anos antes disso, antes de Jacó, as palavras liberadas a Isaac, as palavras liberadas a Abraão, e a partir daí nós temos uma estrutura de fé que é desenrolada através dos anos, através de séculos, até chegar nesse momento, aonde houve essa convergência para o impulso, aquela força de tensão, sabe? O estilingue, quando você puxa ele estica e depois você solta, toda a pressão em torno do objeto segue. É como se fosse a lei da física aplicada. O simples cinto de segurança no carro, quando você puxa ele conecta, logo você desconecta, você sente que ele tem um empuxo, porque ele foi tensionado para o avanço. Esse texto de Josué, ele traz toda a expressão de um entendimento sobre pessoas que se dedicaram na vida para viver esse contexto de fé de uma maneira muito próxima, muito íntima, e entender tudo acerca da palavra de Deus como uma visão de reino. É compreender os cenários que o Senhor te confia, para que a partir desses cenários haja um movimento, mas sempre haverá no meio do caminho um ponto de tensão. Nesse ponto de tensão é onde você pode recuar ou pode avançar. Você pode permanecer ou simplesmente deixar de permanecer. Irmãos, essa é uma vida com Deus. Não é um simples movimento para com o Senhor. É uma vida que decide caminhar com Deus. E não é só uma estaçãozinha, um momentinho de alguma coisa. É uma vida que decide caminhar com Deus. Essas ordenanças de Deus a Josué, elas dão sequência a muitos pontos, muitas palavras, muitos movimentos que também passaram por outras pessoas. Nós não somos o início de nada e nem o fim de nada. Alguns movimentos nos são confiados a homens de Deus, homens leais, verdadeiros, que estabelecem a vontade do Senhor através de visão, de revelação. Mas o processo em nós, seres humanos, sempre será na obrigação de estabelecer continuidade. Você está me entendendo? Essa continuidade expulsa a ignorância. Porque se Satanás reina e governa num cenário de ignorância, para fazer com que um cenário de verdade, de informações acerca de Deus, seja a plenitude na cabeça de um homem, na cabeça de uma mulher,
É preciso que alguém persevere nessas verdades e não se perca por causa de nada. Nada é nada. Nenhuma situação tem o direito ou a autoridade de roubar o seu coração e roubar das pessoas que estão à sua volta o seu nível de convicção e fé. Porque você já não vive somente para a sua fé, mas a quantidade enorme de pessoas que depende dos seus posicionamentos, do seu nível de atenção com o Senhor, o nível de revelação, para que se expanda a partir de você, através de continuidade. Êxodo capítulo 33, versículo 11, por favor, coloca para mim aí no Visioncast. Êxodo 33, versículo 11, nos diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, repita comigo, Josué, filho de Num, não era o Josué filho de ninguém, tem sempre alguém da onde você veio e sempre alguém a partir de você, amém? Mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar o quê? O que está escrito aí? Não se afastava da tenda. Eis um cenário onde Moisés, um homem de Deus, recebeu inúmeras revelações, leis, ordenanças, palavras extraordinárias a partir desse homem sobrenatural. Embora fosse gente, foi escolhido por Deus para viver coisas sobrenaturais. Ele tinha essa relação, segundo o texto, pode deixar para mim esse texto na tela. Ele tinha essa relação com o Senhor face a face, como quem fala com o seu amigo, irmãos. Isso é muito doido, porque ele não se relacionava: ó Senhor Deus, vem sobre a minha vida nesse final de semana de Páscoa. Ó Senhor Deus, vem sobre a minha vida agora que Natal. Ó Senhor, vem sobre a minha vida no dia do meu aniversário. Não, Moisés tinha uma amizade, uma proximidade, e isso se desenrolava acerca dos dias comuns, aquela rotina ordinária do todo dia, sabe? A vida comum que inicia, que termina, foi um corre, foi um dia, foi uma segunda, passou uma semana, passou um mês. Moisés tinha esse relacionamento com Deus, e alguns lugares somente ele podia acessar. Sabe quem era Josué no meio desse contexto? Alguém que não se apartava do lugar até onde ele podia ir. Parece que é um não de Deus, parece que o Senhor segrega, parece que o Senhor tem pessoas preferidas e outras pessoas que não são tão preferidas. Nesse cenário, Josué já teria ido embora, congregar no outro povo que saiu do Egito. A história dos povos nos conta que pelo menos 6 nações saíram junto com o povo de Israel do Egito, que também eram escravos. Dentre eles, muitos desses povos que são nossos conhecidos. Parece que agora então Deus escolheu Moisés e eu já não sou mais digno de nada, então não quero mais saber de nada. Irmãos, Moisés foi aonde lhe era permitido e ali decidiu permanecer. E aqui está dizendo que ele servia como auxiliar. Havia em Moisés uma incumbência de estar com o Senhor e trazer essa relação com Deus para o povo como diretivas. Não houve outro legislador como Moisés na face da terra. Historicamente não houve outro povo tão organizado quanto leis, estatutos, ordenanças, equilíbrios sociais, forma de vida, relação, sociedade, cidade, composições das mais simples como saneamento básico até as mais complexas como direito penal. Tudo isso passa por um contexto teocêntrico e não só por uma democracia que se afirma na ênfase dos relacionamentos, onde uns acabam sendo mais do que os outros. São todos iguais, mas uns acabam sendo mais iguais do que os outros. A Grécia, com toda a sua expressão, o panteão, os grandes fóruns, o Senado, toda a expressão de construção e decisões coletivas a partir de eleitos escolhidos pelo povo, tem a sua importância.
A democracia tem a sua importância, mas quando nos relacionamos com Deus a partir da expressão de Moisés, nós devemos entender que há uma teocracia, aonde é o Senhor quem governa, e Ele tem os seus estatutos, os seus mandamentos, as suas responsabilidades, e todos nós somos súditos, sujeitos à vontade dEle. Dá um glória a Deus aí, crente. Aleluia! No meio desse caminho nós vemos essa fé que vê o invisível, crer no inacreditável, que recebe um impossível. Porque Deus não só legisla com base na expectativa do povo, Ele legisla com base nele mesmo, e realiza o que Ele quer, quando Ele quer, inclusive realizando milagres. E está aí uma coisa que governo nenhum democrático consegue realizar. Nem ditadura, nem democracia, nem de esquerda, nem de direita, nem os reis da terra conseguem entender isso, nem pastores ditadores conseguem entender isso, nem apóstolos ditadores conseguem entender isso. Só quem consegue entender e realizar isso em si mesmo é o Senhor, porque Ele governa firmado na aliança dele para com o povo, e não na expectativa do povo para com ele. Então é uma agenda que a gente acessa, porque ela já existe. Ela não vai existir, não vai se estabelecer, já nos é disponível. Então, embora pareça invisível, precisamos acessar esse inacreditável, já recebendo o impossível. Você tem alguma questão impossível para resolver na sua vida? Você tem aí? Eu tenho. E irmão, eu estou careca de saber que é o Senhor quem governa a minha vida. Eu decidi andar careca de saber, e não vou fazer implante para disfarçar que eu não estou careca de saber. Vai ser um testemunho na minha vida, porque eu decidi viver para o Senhor e caminhar, continuando a viver para o Senhor. É dele. Quando a gente canta que é por Ele que a gente vive, é porque a gente vive mesmo. Quando a gente canta que é por Ele, quando a gente expressa isso, salmodiando, declamando a palavra em forma de poesia, em forma de arte, em forma de canção, em forma de teatro, em forma de dança, em forma de música, nós acessamos isso porque decidimos viver nessa dependência, trazendo à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Aquilo que nos traz esperança está nele. Está nele, está nele. Coloque a mão no seu coração assim, feche os seus olhos. Confiando em nosso Deus, essa é a hora em que você confia, e em seu eterno amor. Essa é a hora em que você confia. Não seremos abalados, não seremos abalados. O Senhor está te fortalecendo. Não seremos abalados, confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Olha aqui para mim um pouquinho. Ele te fortalece na teocracia dele mesmo, porque dele emana poder e força.
Ele te fortalece nele mesmo, porque é dele que vem a força. É dele que vem todo o nutriente que você precisa para seguir e para continuar. É nele que você acessa essa dimensão e continua. O interessante é que ele provoca uma fome na gente que só ele pode saciar. Ele provoca uma sede na gente que só ele pode saciar. Não tem água da mais simples, aquela do riacho, aquela da torneira, às vezes duvidosa, aquela engarrafada, aquela francesa que é cara. Não tem água que sacie, somente Ele pode saciar. Quando Jesus disse à mulher samaritana: eu te darei de uma água que nem esse poço lhe será mais necessário, é porque você será saciada na sua vida. Aleluia! Essa é a teocracia do Senhor que a gente depende. A fé não é uma crença de que Deus fará o que a gente quer, mas é uma crença que Deus fará o que é certo. Eu não sou moderador do que é certo e errado. Com temor eu tomo decisões todos os dias. Você toma decisões todos os dias. Mas a nossa justiça, segundo as Escrituras, não passa de trapo de imundície. Ah, irmão, tem decisões que eu demoro 1 ano para tomar. E que demora, irmão. A vontade de apertar o botão e explodir tudo. Deus, não tem mais decisão. Precisa mais decidir nada. A decisão foi o botão. Sabe o ejetar de avião? Quando você vê assim, olha, um caça caiu em manobras e o piloto ejetou. Parece que ejetar é mais simples, mais fácil, mais rápido e instantâneo. Mas preste atenção em algo. Quando a urgência da decisão toma a sua vida, compreenda toda a dimensão da ação antes. O nome disso é maturidade. E tem horas que eu evidencio a maturidade nas decisões com a minha casa, com a minha família, cotidiano, ordinário, de todo dia, pensando que cada movimento vão gerar consequências. E aos olhos de muitos talvez sejam consequências ruins, boas, mas a questão é qual é a voz que está governando a decisão. Qual é a voz que está governando a expectativa de uma decisão nessa semana na sua vida? Qual é a voz que está governando a sua movimentação com a sua casa? Qual é a voz que está governando a movimentação da sua família, dos seus negócios? Qual é a voz que está governando a movimentação ao sair aqui desse lugar, entrar no seu carro, pegar uma condução, ir para algum lugar? Alguma voz será presente no que você vai decidir, no que você vai fazer. Então sempre haverá influência nisso. E nós entramos nessa crença do que é certo. E a crença do que é certo só é completa se quem tem a última palavra é o Senhor. Cutuca o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: você está entendendo? Pergunta para ele. Aleluia. Você quer ver a expressão do que é certo na Bíblia? Ela chega a ser meio que cruel. Repita assim comigo: a Bíblia não é um conto dos ursinhos carinhosos. Mais uma vez, a Bíblia não é um conto dos ursinhos carinhosos. Se você é novinho e não entendeu quem é ursinho carinhoso, você vai no YouTube e digita ursinhos carinhosos. Não vou explicar esse conceito. Fica para que você pesquise na sua base teológica e procure aplicar isso num fundamento pastoral surtado. Se a minha Vivi tivesse sentada ali, ela ia dizer: Israel. Vamos de Apocalipse? Apocalipse capítulo 10. A palavra Apocalipse
ela significa da sombra para a luz. Ela significa iluminação. Numa tradução bem simples, revelação. Quando você pega a Bíblia escrito em inglês, é Revelations. Para a gente ficou o termo grego. Talvez seria melhor, pode colocar para mim Apocalipse capítulo 10, versículo 8, nós vamos até o 11. Para a gente ficou o grego, parece que dá medo quando você fala de Apocalipse, mas é tudo tão claro e tudo tão escrachado, que quando você vai lendo ele, você vai compreendendo que tudo, sem exceção, que está nele, está citado na Bíblia, de capa a capa. É como se ele fosse uma grande compilação, um grande resumo. E aí você vai vendo nessa revelação coisa que os profetas disseram, coisa que Jesus disse, coisa que ele afirma enquanto está conversando com João, coisas que são pontuais, assim como nas cartas dedicadas às igrejas, com mensagens específicas pontuais, que se aplicam a estações da igreja contemporânea, desfechos sobre, por exemplo, a volta à origem. Quando nós falamos que Deus não é o nosso destino, é a nossa origem, você pega Gênesis, você encontra um cenário perfeito, maravilhoso, extraordinário e árvore. Quando você vai em Apocalipse, você vê o desfecho das coisas, você encontra um cenário maravilhoso e lindo e árvore. Quando começa a palavra de Deus, ela começa com Deus entre os homens. Lá no meio da Bíblia você percebe que existe Emanuel, Deus conosco. Quando Jesus vem entrar entre os homens, parece que o sobrenatural invadiu a terra. Mas é sempre o Senhor nos apontando a origem, assim como em Apocalipse diz. E Ele era o seu Deus. Ele era a luz que iluminava aquele ambiente. É como se o Éden fosse revelado no Apocalipse. Não leia o Apocalipse isolado. Ele é para você afirmar todo o resto. Você vai ter clareza. Inclusive quando falar de dragão e aqueles negócios de chifre. Existe dragão e chifre. Mas esse é um assunto para uma outra aula. Quem sabe no momento escatológico, do ensino teológico específico acerca desse assunto. Olha que interessante. Quando você pega esses textos, você vê sempre essa expressão de João falando, ou João ouvindo, ou João se movendo. Porque Apocalipse é a narrativa de alguém que interagiu com o Senhor. Você está me entendendo? Amém? Apocalipse 10:8 diz: E depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. E essa voz disse: Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o altar e sobre a terra. Está entendendo? Uma ordem. Pode passar. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse um livrinho. Repita comigo, livrinho. Não está dizendo que é um livro, aqueles livrão assim, cartorário antigo. Não, era um livrinho, um rolinho. Vamos pensar pela ótica de João. Na época não tinha o livrinho como a gente conhece, mas um rolinho. Estava ali, vários escritos, manuscritos, geralmente enroladinho. A gente brasileiro conhece meio que como um pergaminho, né? Ele pegou aquele livrinho e olha a instrução que ele recebeu: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Deixa parado ali um pouquinho. Tudo aquilo que o Senhor te convida para participar, tem parâmetros de percepção que você mesmo vai sentir isso. Tem dias de verdade que eu passo por aflições. E Bruna, eu não sei de onde que vem aquilo, porque eu não estou em pecado. O Tito está bem, a Viviane está bem, meus filhos estão bem. A vida está indo, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo. Eu digo: Senhor amado, qual é que é? Ô Espírito Santo, chega mais perto. Me manda um áudio, me manda uma mensagem no WhatsApp, me instrui qual é que é. Você já teve dias assim? Oh meu Deus, eu queria muito dizer: não, eu estou orando por isso que eu estou nessa batalha. Não, e eu estou naquilo. E logo o Senhor chama a gente para um jejum. Aí a gente jejua, aquele jejum passa do meio-dia, a gente está vendo que a coisa está fluindo, vai a tarde adentro. Daqui a pouco, no final da tarde, pronto, veio alguma coisa e você começa a entender do porquê que o Senhor te convidou para participar de algum movimento, porque coisas estavam acontecendo. Irmão, nem tudo que você sabe, que você percebe da informação que chegou até você é o que está acontecendo de verdade. A gente não tem domínio sobre isso.
Entenda, você não tem domínio sobre tudo. Eu não tenho domínio sobre tudo. Eu acredito que você não tenha também. A não ser que você seja um X-Men, um Marvel. Você já esteja iluminado, quase transcendendo, de acordo com outras religiões, alcançado o nirvana. Sei lá, já não está mais aqui, está só de corpo. Olha o convite. Pegue-o e coma-o. O Senhor está entregando a você uma revelação. Pegue e coma. Ele será amargo no seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Inverte essa sequência. Come. Você já comeu algo que te fez apreciar o sabor inicial? E depois aquele negócio caiu igual um tijolo no teu estômago? Você já comeu? Um negócio que fermentou, sei lá. Você saiu daquele lugar assim querendo morrer. Você disse, esse negócio estava, sei lá, tinha uma bactéria aí no meio aí. Você já foi dormir conversando com a comida alguma vez? Você já foi. Mas a primeira impressão, esse salpicão tá uma delícia. Quem foi que fez essa maionese? Ela tá perfeita. Esse sushi, nossa, meu sonho era comer. Quando de repente algumas coisas sinalizam. Irmão, você quer qualquer coisa, você toma qualquer remédio que você não gosta, você faz o que você tem que fazer para resolver aquilo dentro de você. Primeira impressão, segunda impressão, pode passar. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele obedeceu uma ordem. Ele me pareceu doce como mel em minha boca. Nenhuma novidade, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Essa expressão de acesso talvez seja aquilo que o Senhor te propõe como movimento. Mas nada que o Senhor nos propõe como movimento não nos coloca de uma responsabilidade de que talvez no seu ventre, aquilo que você acessou como uma expressão de fé inicial não carecerá de mais esforço para ser digerido. Lembra que eu falei sobre a justiça de Deus? E que a justiça de Deus, ela transcende a nossa justiça. Eu falei da teocracia de Deus e que o certo está afirmado nele. Essa palavra nos traz a esse lugar sob a revelação do Senhor, que num primeiro momento a gente dá glória a Deus, a gente exalta o Senhor. Eu vou passar por tempestades, por situações, por dificuldades, mas isso entra como esperança. Tão logo você precisa entrar na prática. Na hora de entrar na prática é onde a sua fé será exercitada. Existe um caminho sequencial a tudo que o Senhor tem para a sua vida. Permanecer e continuar é viver as etapas e os processos sem orar para que seja abreviada. E quando orar para que seja abreviada, terminar essa oração com coragem dizendo: contudo, seja feita a tua vontade. Quem aqui está disposto a salvar a família inteira, mas a inteira mesmo? Não é só aquela tia, não é só aquele tio, a sua mãe, o seu pai. É a família inteira, é vó, é vô, é tio, é cunhado, é primo, é amigo. Todo mundo. É bastante crente aqui, aleluia. Aí você entende o que significa pagar um preço. Porque você vai acessar guerras e batalhas que não tem a ver só com você. Ou você continua no mundinho seu, segue, ou você entra de verdade de cabeça nisso, porque entende que vai além de você. Quando lemos o texto acerca de Moisés, nós entendemos em Êxodo 33 aquilo que é afirmado em Josué 1, porque algumas coisas conduziram Josué à permanência, de estar incansavelmente, permanentemente no lugar de acesso aonde não podia adentrar, porque dentro de si sabiam que existiam coisas da parte de Deus que se cumpririam na sua vida acerca de futuro. Então, se você não quiser ser usado por Deus, tudo bem.
Agora, se você quiser ser usado por Deus, basta permanecer até onde você foi conduzido, que tão logo a palavra será revelada a seu respeito. E a palavra é: seja forte e corajoso, porque você conduzirá um povo, e este povo irá herdar uma terra da qual eu, o Senhor, prometi. Se você permanece, você afeta o futuro dos seus. Aplauda o nome do Senhor. Se você permanece, você afeta o futuro dos seus. Se você ouve e encarna a mensagem, você permanece. Ao permanecer, força e coragem não te faltarão. O Senhor diz: seja. O Senhor diz: seja, porque é você quem vai conduzir. Familiares vão começar a te procurar e dizer: e aí, como é que é essa vida de crente? E você vai dizer: não sei, eu só vou lá no domingo que... E aí, como é que é essa vida de crente? É sangue no olho. Nós somos tudo doido. Quer ficar doido também? Não, mas e daí a liturgia? Nós chapamos o coco lá na igreja. E é uma igreja estranha, até meio escura ela é. Não tem luz para todo mundo. A parede não é branca. Não, não é branca, a gente chora mesmo. Borra a maquiagem, fica igual um panda. Volta para casa tudo descabelado, às vezes se joga no chão. A gente ora para acontecer coisa que o médico disse que não ia mais acontecer. A gente ora, a gente acredita em milagre. A gente é teocrático. A gente confia em Deus. A gente lê a palavra. A gente é mais doido que o Papa. Aleluia! Eu não sei se vai assustar os parentes de uma vez ou vai converter-eles de uma vez, mas é melhor ser intenso numa fé convicta, que não é ignorante. É o reinado do diabo que é ignorância. O reinado de Deus é revelação. O reinado de Deus é palavra, é revelação, é palavra, é aquilo que vem do alto. É Cristo em nós, a esperança da glória. Nós cremos na presença, na autoridade do Espírito Santo, no movimento do alto. Ele me libertou. Eu fui livre das drogas. Ele me libertou. Eu fui livre das drogas. Ele me libertou. Eu fui livre da prostituição. Ele me libertou. Jesus me libertou. Espírito Santo de Deus, vem, Edu, vem. Ele nos libertou. Teu amor é tão mais doce. Ele me libertou, irmão. Tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer o teu coração. O teu amor é tão mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer